agora a questão dos movimentos separatistas, tá? Eu coloquei aqui 2 movimentos separatistas para a gente ver hoje, tá? Vai ter outros que a gente vai ver depois, mas especificamente a gente vai ver 2 hoje. E esses 2 vai ser o seguinte: aqui teremos a Inconfidência Mineira, ou seja, qual é a ideia da Inconfidência Mineira? As ideias eram iluministas. Lembra dos conceitos iluministas que vocês viram lá? Pronto. As ideias daqui vai ser iluministas. O período vai ser aquele período do ciclo do ouro, tá? Que o Brasil vai estar vivendo a questão do ouro, da extração do ouro. E vamos ter também a diminuição da quantidade do ouro. E o pagamento de imposto. Vamos lá. É o seguinte. Aqui a gente vai ter o período do ciclo do ouro e o Brasil teria que pagar alguns impostos para Portugal. O Brasil era justamente colônia de Portugal, então teria que pagar tributos a Portugal. Só que com a extração cada vez do ouro, foi retirando cada vez mais ouro, aí vai ter um problema sério, que no caso é a diminuição dessa quantidade do ouro. Mas Portugal não queria saber, queria justamente cada vez mais o tributo dela. Só que eles não conseguiam entender que cada vez estava ficando mais difícil achar esse ouro no Brasil. Antes era mais fácil, mas agora estava muito difícil achar esse ouro. Por isso que a quantidade do ouro começou a cair. E essa quantidade do ouro começou a cair e o do ouro que ia para Portugal também começou a diminuir. Então a gente vai ter um probleminha aí surgindo. O que acontece? Com essa diminuição desse ouro, a gente teria que justamente estabelecer uma meta. E a meta, ela deveria bater aquela meta do governo anual. Se nessa meta não batesse, iria ser decretado justamente a derrama. Um dos motivos para esse processo todo seria a derrama. O que seria a derrama? A derrama seria um imposto cobrado pelo ouro. Ou seja, se não atingisse aquela quantidade de ouro, o governo de Portugal iria justamente decretar a derrama no Brasil. Quem estivesse aqui comandando teria o direito de entrar nas casas, de ir justamente nas vilas, pegar o ouro do pessoal lá para manter a quantidade de ouro para Portugal. Iria pesar e quando atingisse aquela quantidade de ouro, pronto, estava tudo ok. Só que o pessoal ficou sabendo e seria um problema, porque se basicamente começa a extrair o ouro, extrair o ouro e está cada vez mais difícil, o pessoal que aqui vivia estava também extraindo um pouco ouro e sobrevivia daquele ouro. Se chegasse e decretasse derrama, iria tirar todo o sustento daquela pessoa. Aí começaram a se organizar em grupos para fazer essa questão dessa opressão econômica, que isso não acontecesse. Ou seja, se viesse decretar derrama, eles iriam justamente um dia antes dar um golpe e estabelecer uma república naquela região de Minas Gerais, inspirado justamente na ideia de independência que aconteceu lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos decretou sua independência, lutou justamente contra a questão da sua metrópole, que foi a Inglaterra, e por conta disso, inspirado nas ideias de lá que aconteceu, eles iam fazer a mesma coisa aqui. Então, eles tinham um plano estabelecido para que um dia antes de decretar a derrama, eles iriam justamente pegar o governador de Minas Gerais e decretar uma república naquele local. Só que o plano deles foi justamente foi revelado. As pessoas que estavam com ele, a fim de pagar menos tributos e também saldar uma dívida que tinha junto com o governo de Portugal, justamente falou sobre essas ideias para o governador. O governador ficou sabendo de tudo, viu onde eles estavam amotinados e foi ali e pegou todos ali que estavam organizados para dar o golpe. Então o governador pega todo esse pessoal e vai fazer o julgamento. Do lado de cá, você vai ver as consequências. As prisões que a gente vai ter, certo? Vamos pegar todo esse povo aí, vão manter eles presos e depois a gente vai fazer o seguinte: a gente vai exilar o
pessoal que é Itália, para fora do Brasil. Então vai ter o exílio de quem basicamente estava envolvido, só que ele vai justamente sofrer a maior pena. Então aqui a morte de Tiradentes foi o único que morreu, porque os outros que ali estavam, eles tinham alguma influência, ou seja, uns eram filhos justamente de um grande produtor, outro estava justamente também filho de um comandante da guarda. Então a maioria tinha alguma influência. O basicamente que não tinha tanta influência assim era justamente Tiradentes. E Tiradentes ele vai ser morto em 21 de abril de 1792. Ele vai ser morto e suas partes dele, ele vai ser esquartejado e suas partes dele vai ser justamente colocado em praça pública para que não aconteça de novo uma rebelião contra o Estado. Isso foi o que aconteceu nesse períodozinho aqui da Revolução na Inconfidência Mineira. Por outro lado, aí tem a Conjuração Baiana, ou a Conjuração dos Alfaiates, que no caso vai ser em 1798. Qual era o objetivo dela? Abolição da escravatura, fim das regalias. Aí agravou com alguns problemas que teve, que no caso foi a transferência da capital, que a capital era Bahia e agora foi ser Rio de Janeiro, e também o alto índice de desemprego. Ou seja, o governo não estava conseguindo reger a Bahia do jeito que deveria ser. Então começou a surgir justamente algumas ordens dentro. E começou a divulgar as ideias. Os Cavaleiros da Luz foi a ordem que surgiu e começou a divulgar essas ideias justamente sobre uma liberdade dessa região. Só que eles começaram a distribuir folhetins sobre as ideias deles, como seria se estabelecesse justamente uma nova visão, derrubar justamente o governo. Só que começou a ganhar algumas proporções dessas ideias e aí combinou justamente na ideia de querer derrubar a monarquia. Os Cavaleiros da Luz se afastaram um pouco dessas ideias, que não iam querendo derrubar diretamente a monarquia. Quando eles se afastam das ideias, aí vai ter o pessoal seguindo em frente com conceitos. E aí a gente vai culminar justamente nas consequências que aí, como os Cavaleiros da Luz se afastam, e aí alguns soldados vão dizer quem são revoltosos, e justamente como tem os alfaiates, eles vão pegar esse pessoal, os líderes vão ser presos e vai culminar justamente na sua morte e também, consequentemente, no seu esquartejamento para ser exposto em praça pública, para não justamente ter essas ideias de separação contra a questão da metrópole. Então esses foram dois movimentos que hoje a gente estava aqui sobre a conjuração, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana em períodos distintos, mas com alguns fins trágicos, tá, gente? Então aqui fica a atividade para vocês, página 123 a 125. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem lá que eu vou responder vocês, tá? Até a próxima.